Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estou aqui pela Rádio e TV Chico Xavier, dando continuidade ao programa Nossa Evolução. E o tema sobre o qual nós estamos conversando neste programa é sobre o domínio das energias e como nós podemos doar essas energias de uma forma técnica, né, de uma forma organizada e de uma forma profissional. Sair do amadorismo e ter uma postura mais profissional e responsável perante as nossas responsabilidades dentro do nosso processo de evolução e dentro do grupo ao qual nós pertencemos. Então, conhecer sobre os nossos potenciais é fundamental para que possamos contribuir aí para o nosso processo de evolução e o processo de evolução dos demais colegas, parceiros e amigos de evolução. Um tema extremamente importante é essa TENEPS, ou terapia, ou tarefa energética pessoal, da qual se vem estudando para aperfeiçoar da melhor forma possível, aplicar as suas energias em favor de um trabalho assistencial muito mais organizado e muito mais eficaz, por assim dizer. Nós sabemos que são necessários, no mínimo, três sujeitos para que haja esse processo assistencial técnico. Um especialista no plano espiritual, chamado amparador, do ponto de vista científico. Na literatura espírita, nós conhecemos como anjo de guarda, um espírito familiar. A diferença é que anjo de guarda normalmente é um técnico, né? Ele não está à nossa disposição o tempo todo, mas é um técnico porque ele conhece o processo de assistência, entende um pouco mais do processo de evolução e está do lado de uma realidade onde ele tem um pouco mais de clareza do nosso processo evolutivo. Então, consegue nos auxiliar através de inspirações, comunicações, compartilhamentos. Esse espírito familiar, ou vários espíritos familiares, são aqueles que, conscientes ou não, têm a intenção e a vontade de nos ajudar, no entanto, ainda não compreendem os processos de evolução. E muitas vezes, ao invés de contribuir, acabam atrapalhando, mas não por intenção, mas por falta de conhecimento mesmo de como se opera o processo de evolução. Só que o amparador é aquele ser humano que se dedicou vida após vida ao entendimento das suas forças energéticas e mesmo no plano espiritual continuou esse estudo assistencial. E junto com você, otimiza suas energias e lhe auxilia nesse processo de evolução, de crescimento e de auxílio. Então tem que ter, no mínimo, 3 sujeitos para que haja essa TENEPS, né? O amparador, o praticante da TENEPS e o assistido, né? Aquele que vai ser beneficiário da sua doação energética. Então, nosso tema hoje é sobre os amparadores. Então, nós temos o praticante primário. O que é o praticante primário? Se nós sabemos que o amparador, ele é o técnico, né, em doação de energia e assistência, que nos auxilia a fazer esse serviço, nós devemos pensar que, se eu tenho uma especialidade energética ou tenho uma prática energética, eu vou estar sendo amparado por um ser espiritual que tem conhecimento nessa área. A partir do momento que eu vou mudando as minhas faculdades, vou capacitando as minhas habilidades de doar energia, não é incomum que esse orientador, esse amparador também mude. Porque vai vir outro que seja mais especializado naquela sua nova capacidade. Então, nós temos o praticante primário, que é aquele que fica acompanhado por muito tempo com um só amparador. Então, esse ainda está no seu setor primário. Ele ainda não avançou a série para mudar de professor, né? Que, na verdade, a gente está em parceria. A gente aprende, tanto ele aprende conosco, quanto nós aprendemos com ele. Não há uma questão de subordinação, não é necessariamente um professor. Ele está aqui para nos auxiliar no trabalho técnico.
e não necessariamente nos ensinar. Isso é um trabalho nosso, né? De pesquisar, compreender, buscar e ir praticando, dominando as nossas energias a fim de contribuir de uma forma muito mais eficiente. Então, o praticante, homem ou mulher, que não evolui e não muda de amparador, esse é o considerado primário. Esse está ainda no começo desse desenvolvimento energético. Então, o amparador, ele é esse co-praticante extrafísico nas práticas da TENEPS. Se a TENEPS, ou essa tarefa energética pessoal, ou tarefa assistencial pessoal, né, é uma doação das suas energias, o amparador, ele também tem esse mesmo processo de doar energias. Então, nós trabalhamos juntos para otimizar essa energia e transformá-la de forma mais eficiente. O praticante primário da TENEPS, ele vai estar sempre amparado com este amparador, tão só para manter as suas tarefas assistenciais de subníveis quanto às suas possibilidades reais. O que é que isso quer dizer? Nós só precisamos do amparador enquanto nós não temos confiança e domínio das nossas energias. Porque se nós tivermos, nós não vamos precisar mais desse amparador. Então a gente vai fazendo parceria com vários outros amparadores, mas nós vamos ter força suficiente para atuarmos de forma consciente e profissional, sem necessariamente ter essa assistência. Mas por que nós precisamos desses amparadores para intensificar? Porque nós não usamos todas as nossas possibilidades parapsíquicas. E o que é esse termo parapsíquico? Mediunidade. Para a gente do universo espírita, nada mais é do que mediunidade. Então, nós não usamos todo o potencial mediúnico que nós temos. Então, nós precisamos desse amparador, porque ele potencializa essas nossas faculdades, tornando ela muito mais útil ao processo de auxílio e assistência. Nós não usamos todo o nosso potencial e bloqueamos a nossa mediunidade por repressão, né? Ou seja, você se reprime, você ainda tem medo da morte, você tem medo do que os outros vão falar, você ainda tem alguns problemas internos a serem resolvidos. Então, essa repressão, sabe, essa limitação do seu potencial, de você se achar abaixo daquilo que de fato você não entender quem você é, quanto potência de vida, quanto um ser em evolução. Você ainda tem aquela crença religiosa de que está subordinado a um Deus vingativo ou coisa do tipo, né? Que há séculos e séculos a gente vem pensando assim. Então, tudo isso gera uma repressão de você vir de uma vida religiosa de várias em várias vidas e agora você tem a faculdade mediúnica e você a reprime, né, por esse medo do que o outro vai pensar, porque em nossas outras vidas, se a gente falasse desse tipo de assunto, a gente morria. Então é natural ter essas repressões, mas a gente precisa entender que nós estamos em um novo momento evolutivo. E esse momento nos permite desreprimir. A gente precisa não ter tanta repressão para que a gente possa usar o máximo dos nossos potenciais. Então é aquele medo, aquela pessoa que é extremamente capaz, mas acaba deixando o medo a limitar. Então essa repressão, ela inibe o seu potencial mediúnico. Ou na palavra científica, seu potencial parapsíquico. Não é? Uma outra coisa também, a preguiça. A preguiça é a mãe de todos os problemas, de todas as nossas falhas, né? Tanto a física, porque nós precisamos ter um cuidado com o nosso corpo. Como nós falamos o ano passado, e no começo desse ano, falando sobre a nossa evolução propriamente dito, o nosso corpo humano é como se fosse um bichinho pet, né? Nós somos uma consciência que nos manifestamos através desse corpo. E esse corpo ele precisa ser alimentado, ele precisa ser limpo, você precisa fazer atividade física com ele para que ele fique no melhor possível. E aí nós consigamos nos expressar da melhor forma. Tudo isso dá trabalho. Se você tem preguiça, tanto física quanto mental, de raciocinar profundamente,
de pesquisar com vigor conceitos, palavras, de não acreditar em nada do que as pessoas lhe dizem, mas ter a iniciativa de ir em busca, porque muitas pessoas acham que são enganadas. Na verdade, elas se deixam enganar por acreditar em quem não deve, por ter preguiça de buscar em fontes seguras conhecimento, informação que lhe permita ter mais segurança. Então, se todos nós tivéssemos um estudo aprofundado na literatura espiritual, principalmente livro dos médiuns, a gente saberia que não tem sentido ter medo de espírito, por exemplo. A gente tem um assombro natural. Mas se você não vencer essa barreira, você se reprime. Então, como é que você vai ajudar uma pessoa que, quando ela aparece, você tem medo? Já imaginou ir até o médico, quando chegar lá ele correr de medo de você? Você vai morrer, né? Então, assim, nós precisamos ter essa mesma posição profissional. Então, nós precisamos de desreprimir, perder os medos. E para perder os medos é tendo consciência, conhecimento e vencendo a nossa preguiça, tanto física quanto mental. Outra coisa interessante, que a gente chama tecnicamente de neofobia, ou é fobia do novo. A gente tende a ter medo das coisas novas, que nós ainda não conhecemos. Por exemplo, na sociedade hoje se cataloga mais de 40 tipos diferentes de manifestação sexual, por exemplo. Então a gente já não tem mais aquela visão binária, ou tri, né? É homem, mulher ou homoafetivo, né? Ou é hétero, homo e bissexual. Não, hoje a gente tem uma infinidade de categorias nas quais que classifica as formas pelas quais as pessoas expressam a sua própria sexualidade. Então, quem tem medo do novo, e a gente tem essa tendência de ter medo do que é novo para a gente, então você acaba reprimindo em você, porque às vezes a sua forma de ser, a sua forma de se expressar difere do outro, e aí como você não quer esse julgamento social em cima de você, você se reprime. Quando você se reprime como ser humano, você reprime as suas próprias energias. Se você não tem coragem de falar, se você não tem coragem de emitir a sua opinião sem ser ofensivo, né, você está restringindo o seu potencial energético, você está restringindo o seu potencial mediúnico. Com isso, você está com neofobia, com medo do novo, e esse medo reprime sua capacidade de auxiliar. Por isso que quando você entra em um centro, por exemplo, para fazer trabalhos energéticos, quando você está em uma semi-possessão benigna, ou seja, em contato com o espírito que se conecta com as suas energias, você se desreprime e você consegue fazer um trabalho assistencial extremamente eficiente. Então, nós precisamos ter isso diariamente, nós precisamos ter isso de forma consciente e precisamos ter isso vencendo as nossas barreiras criadas pelas nossas emoções, pelas nossas ignorâncias. Então, nós só precisamos manter, ou o amparador só precisa manter essa parceria conosco, enquanto nós ainda temos essas inseguranças. Muito bom ter essa. E assim, é muito difícil em uma vida física você não precisar de um amparador, porque de uma forma ou de outra a gente acaba se reprimindo. Então é uma parceria que às vezes leva a vida toda, não só com um, mas pode ser vários. À medida que você vai aperfeiçoando, se entendendo, se desreprimindo, se tornando mais útil no processo evolutivo, com a doação de energia qualificada. Então nós precisamos ter isso em mente, precisamos vencer as nossas repressões, a nossa preguiça física e mental e a neofobia. Além disso, a gente precisa também vencer as fissuras de personalidade, por exemplo. Eu sou impontual, eu gosto de passar a perna nos outros, eu falo mal das pessoas. E são fissuras na sua personalidade, são falhas de caráter que você precisa corrigir, porque isso demanda. Como é fissura, né? Fissura é uma rachadura. Então é como se você tivesse energia e aquela sua energia que podia ser usada de forma útil e benigna, ela vaza, ela sai, ela se perde. Então você não tem força para encarar o bem. Uma pessoa que não, aliás, para encarar o mal ou ajudar as pessoas a evoluir. Porque uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem ética, dificilmente ela vai ter força. Se ela tiver força, vai ser pela maldade, então ela vai aumentar o karma dela.
Então, em vez dela se libertar, ela se prende, né? Quem tem raiva tem muita força. Só que a consequência dessas ações, motivada pela raiva, acaba lhe prendendo cada vez mais nos linhames da vida. Então, você não se liberta, você não cresce, você não evolui sem ter um mínimo de ética, de conhecimento de valores éticos. Então, essa fissura da personalidade precisa ser monitorada para que você tenha coragem de se encarar e ir modificando. E ninguém aqui é santo, estamos no mesmo barco, estamos todos aprendendo, mas a gente já tem condição de aproveitar ainda mais essa parceria com os amparadores para nos auxiliar nesse tocante, para vencer os nossos próprios problemas. Mas só quem vence é você mesmo através do autoconhecimento e de querer fazer força para melhorar. Então é autoconhecimento, conhecimento e muito esforço. Tem a questão dos trafares, que você precisa... que os trafor são traço-força. Trafar é traço-fardo, né? O que é um traço-fardo? É uma característica que você tem que é um fardo no seu processo evolutivo. Uma coisa é fazer uma caminhada sem nenhum peso nas costas. Outra coisa é fazer uma caminhada fazer uma caminhada com uma grande bagagem de coisas desnecessárias. Então, conhecimento é necessário, dignidade é necessário, ética é necessário, valores morais são necessários. Carregar mágoas é desnecessário, roubar é desnecessário, mentir é desnecessário. Claro que tudo é relativizado, né? Quando você tem um bem maior a garantir. Mas nada disso é tão necessário no processo evolutivo. Então, a gente precisa entender que esses traços fardos precisam ser monitorados e só você tem essa condição de monitorar quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos para você poder priorizar as qualidades e não dar tanta atenção aos defeitos. Porque esse balanço é o que gera a você um processo de evolução ou não. Ao que você dá mais atenção? A uma pessoa que lhe elogia ou uma pessoa que lhe ofende? Se é a pessoa que lhe ofende, você é vitimista. Então você tem um traço fardo de vitimismo. Você se acha vítima de tudo e de todos. Então, com esse traço, você não vai evoluir. Você está carregando um fardo desnecessário. Mas se você já aprende a valorizar mais o elogio do que a crítica pejorativa, né? Porque a crítica ela também pode ser vista como elogio quando lhe provoca uma reflexão e você cresce com isso e não fica magoado com isso, né? Então, se você aprende a visualizar mais as coisas benéficas, então você tem mais traço força, aquele traço que lhe empurra, aquele traço que lhe impulsiona, aquela característica que lhe eleva, e você vai diminuindo a atenção a esses traços. Nós sempre temos os dois ao mesmo tempo. A diferença é ao que você dá atenção. E o que regula, a bússola que vai regular um ponto ou outro, é razão e conhecimento. Porque esses dois traços são motivados pelas emoções. Então, o que equilibra a emoção é a razão. Então, até nós conseguirmos equilibrar tudo isso, e a gente vê que não é fácil, nós precisaremos aí dos amparadores para fazer um trabalho com excelência. Então, é como se fosse ainda um estudante que não tem ainda domínio total das técnicas necessárias para prestar um bom serviço àqueles que precisam. Então, nós estaremos sempre acompanhados de um técnico que pode otimizar esse nosso processo. Superintendência, né? Quem superintende, no processo de nossa evolução, a gente viu que quando você começa a trabalhar com a TENEPS, é você e o amparador. Quando esse trabalho se otimiza, você cria uma oficina. Então, são vários profissionais juntos trabalhando para ajudar, né? Então, quem superintende essa oficina extrafísica é o amparador. Então, a gente não entende muito. Então, quem tem entendimento mesmo desse processo todo de assistência de uma forma muito mais profissional é o amparador, né? E aí a gente vai ajudando, a gente vai contribuindo nesse processo. Mas é muito interessante a gente entender que quem está do outro lado tem uma clareza um pouco maior do que a nossa. Ele está sem o corpo físico
está com o corpo espiritual e tem acesso à memória dele e nos conhece um pouco mais do que a gente mesmo. Então, de certa forma, a gente confia, desconfiando sempre, né? Mas a gente confia e busca aprender com esse nosso amigo aí, com esse amparador que vem aí nos assistir. É muito importante. A questão da comunicação. A comunicação entre o praticante com o amparador, ela é imperativa, constituindo medida insubstituível na TENEPS. Então, você vai aprendendo, com o passar do tempo, a estabelecer esse tipo de comunicação. E aí pode se perguntar, como se dá essa comunicação? E aí eu terei que responder que, de acordo com as suas disposições mediúnicas, né? Tem pessoas que vão sentir isso de forma intuitiva, tem pessoas que são clareaudientes, vai ouvir, né, o amparador, tem pessoas que verão o amparador, outros só sentirão a presença do amparador. Então, as comunicações serão infinitas, do mesmo jeito que as mediunidades são, diversas, né? Então, cada caso vai ser um caso. Então, você vai estabelecendo essa comunicação para ir entrando em consenso dos horários que são melhores, para você fazer esse trabalho assistencial, entre outras coisas. Passividade. É muito interessante que, quando você se cala, você vai iniciar a sua sessão de transmissão de energias. Quando você silencia, você dá passividade. Essa passividade é o que permite que você se comunique com o amparador. E essa comunicação ela se dá através das suas faculdades mediúnicas. Não é assim que iniciamos as reuniões nas casas espíritas, com o silêncio? Então, tudo isso é pensado. É pensado para que você possa silenciar os seus pensamentos, perceber as conexões, estabelecer essas conexões com o amparador e, a partir daí, estabelecer essa comunicação através dos seus sentidos, né? Através dessa sua percepção, através da sua sensibilidade. Então, essa passividade a gente chama de passividade benigna. Você dá passividade no seu corpo tranquilizando-se, mas você age ativamente no processo de assistência. Intimidade. Comunicação é convivência, né? Então, toda vez que você se comunica é porque você convive. Então, você vai conviver diariamente com esse amparador. Naturalmente, quando você convive com um ser diariamente, isso vai gerando uma intimidade. Pode ser com um pré-humano. Pré-humano são todos os animais, né? Então, se você conviver todos os dias com um animal, você vai desenvolvendo intimidade com ele, né? Você se aproxima dele, ele aceita e vice-versa. Ele se aproxima de você, aceita. Já com um terceiro, que ele não vê todos os dias, ele não vai ter aquela intimidade. Então, intimidade é um laço que nós construímos pela conversa. Nós pensamos que conversa é só falada, mas não é, né? A conversa ela é gestual. Então, às vezes, quando você está triste, o seu pet, seu bichinho, ele sente. Até as plantas sentem, né? Tudo isso é comunicação. Então, a comunicação ela acontece de forma diversa. Nós nos enganamos achando que a comunicação acontece apenas de forma falada. Essa é a técnica mais aperfeiçoada que nós, como humanos, né, adotamos para transmitir a nossa forma de pensar. Mas não, a comunicação está em tudo. Está na nossa fala, nos nossos atos, nas nossas energias, nos nossos sentimentos. Tudo isso se comunica. Então, como nós temos essa comunicação diária com o amparador, naturalmente nós desenvolvemos uma intimidade com o amparador. E essa intimidade ela ainda chega a ser mais forte do que a intimidade entre um casal. Porque ele lhe vê por dentro, né? O casal vê ainda o que você mostra e o que você compartilha. Mas o amparador, ele está em contato com você em um nível espiritual. Então, ele ainda tem um pouco mais de vivência, muito mais íntima do que o casal, onde você compartilha apenas o corpo físico. Já com o amparador, você compartilha o corpo mental, o corpo emocional, o corpo energético, além do corpo físico.
Então, são 4 contra 1, né? Então, nós temos muito mais intimidade com o amparador, com esse assistente técnico que nos auxilia, do que com a nossa parceira, com o nosso parceiro, com a nossa dupla evolutiva ou casal convencional. Então, é muito interessante se atentar a isso. Parcerias. Então, nós podemos fazer parcerias para otimizar e ampliar ainda mais o nosso processo de assistência. Né? Essa parceria ela pode ser a mais simples, que normalmente é a parceria que você faz com aquela pessoa que convive com você diariamente, que a gente chama de casamento convencional ou dupla evolutiva. Que dupla evolutiva é o ideal de um casamento, mas possível já nessa dimensão física, né? É possível na Terra você se unir com uma pessoa e dizer, olha, nossos valores são esses, nós queremos evoluir juntos. Vamos lá? Vamos. Acabou. Você não dá muita importância às trivialidades do mundo da sociedade comum. Então não precisa casar, não precisa formalizar nada. Você só precisa, de fato, querer um ajudar o outro, sem nenhum amarradio, né? Que depois dificulte, caso vocês não queiram mais manter esse processo evolutivo. Então, pode ter a parceria. Ora, se eu pratico a TENEPS, eu estou em contato com o meu amparador, certo? Então, para facilitar a minha agenda, para facilitar o meu dia a dia na questão da alimentação, do horário e tudo direitinho, eu faço parceria com a minha dupla evolutiva para que, quando eu estiver fazendo a TENEPS, ela não vai estar, quando ela estiver, eu não estarei. E aí serão duas forças atuando nesse processo de assistência. Então, nós podemos fazer parceria com quem convive conosco para otimizar e facilitar, para que não entremos em choque, né? Eu quero fazer algo em determinada hora, a companheira também, ou o companheiro, e aí as coisas não se coadunam. Aí vai haver aí algum probleminha e a gente vai acabar não dando conta energeticamente. Então, essa seria uma parceria simples entre duas pessoas físicas para otimizar o processo, ou encarnadas, para otimizar o processo de ajuda. E tem essa parceria mais complexa, que é entre o praticante e o amparador, que isso já se torna meio que natural, né? Nós fazemos essa parceria para podermos ajudar terceiros que nós nem conhecemos. Potencialização. O praticante veterano, ou seja, não é mais primário, ele já tem muitos anos de prática, tem nas suas energias cada vez mais, tem as suas energias mais potencializadas pelo amparador, que atua através do holossoma. Holossoma são os 4 corpos que nós falamos, né? Corpo físico, corpo emocional, corpo mental e corpo energético. Quando a gente morre, a gente perde 2. A gente perde o corpo físico e o corpo energético. Por isso que os espíritos precisam dessa parceria para trabalhar com energias, porque energias só nós encarnados temos. Essa energia material básica também para o trabalho. Então, quando nós desencarnamos, nós ficamos com as nossas emoções e com os nossos pensamentos. Perdemos o corpo físico e o energético. Então, essa energia que a gente tem aqui e a gente domina de forma inconsciente, ela é potencializada com a prática, com a ajuda deste amparador. Então, há essa potencialização dessa nossa energia. É como se ele nos ajudasse a desreprimir temporariamente tudo que nós reprimimos como energia. Sabedoria. O amparador, como ele é um técnico formado, especializado nessa área de assistência de energia, ele não deixa faltar energia durante a transmissão dessas energias e nem deixa a gente doar energia demais. Então, ele consegue controlar. Então, ele usa da sabedoria para manter as coisas em seus prumos. Tanto é que aquele que começa a trabalhar com energias sente alguma diferença, mas com o passar do tempo, ele não se sente cansado durante o processo, nem depois, que as suas energias são equilibradas. Ele nem se sente cansado por ter doado energia demais e nem se sente sobrecarregado de energias porque deixou de doar. Ele sempre vai se sentir em equilíbrio. Falando na linguagem do nosso público, que a maioria é espírita, é quando você termina uma sessão mediúnica e você está equilibrado. Você não está com a sensação de que está ainda sobrecarregado de energia e também não está exausto, né, exaurido nas suas energias.
E quem vê uma sessão mediúnica, com tanto de comunicação que às vezes um médium pode dar, e vê depois que acaba a sessão, vê com clareza que ali houve uma interferência energética espiritual, porque é impossível uma pessoa ter tido tanto trabalho energético e físico mesmo e terminar a sessão e estar tranquila, não está ofegante, não está cansada, não está faltando energia, muito pelo contrário, muitas vezes sai um pouco mais animada, né, com ânimo. Então, há essa sabedoria que advém de um conhecimento técnico, né, desse pessoal que já trabalha, penso eu, que há milênios com o domínio de energias e que vem ajudando nesse processo de assistência. Pois bem, esse é a nossa conversa de hoje sobre os amparadores. E sempre estejam cientes de que, quando começamos a dar bons exemplos, mudando as nossas posturas, fazendo força, sempre chamaremos a atenção de especialistas e pessoas evoluídas que venham ao nosso auxílio para que nós possamos auxiliar. Muito obrigado a todos e até nosso próximo encontro.